Nós vamos, nessa noite, falar sobre o encontro de Jesus. Não, tira a máscara aí que eu não escutei nada. No final. André está perguntando sobre contribuição. No final a gente contribui, quem não contribuiu ainda, sobre oferta e dízimo. Então, eu queria compartilhar com você duas experiências muito importantes. Elas são subsequentes no Evangelho de Lucas, capítulo 18 e capítulo 19. São duas experiências interessantes que a gente vai fazer algumas avaliações aqui. E antes de nós orarmos, eu queria ler esses dois textos. Então, Lucas capítulo 18, vai para o celular ou para a Bíblia de papel, porque não estamos conseguindo, né? Não estamos projetando por causa do Data Show. Lucas capítulo 18, verso 18 em diante. A minha versão aqui é a versão que nós sempre projetamos, a NVI. Então acompanhe, por favor. Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chamou de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-te ainda uma coisa. Irmãos, você vai lendo e vai entendendo muita coisa, né? Jesus está falando para ele: falta ainda quantas coisas, irmãos? Falta ainda uma coisa. Falta, na sua está muitas, na tradução? Na minha está: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Vai, por favor, capítulo 19 agora, o próximo capítulo, Lucas 19, a partir do versículo 1. Vamos ler. Diz assim, do verso 1 em diante: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Para que você entenda, chefe dos publicanos, para que não precise explicar, seria mais ou menos Paulo Guedes, ministro da economia, tá bom? Por quê? Porque chefe dos publicanos, os publicanos eram os cobradores de impostos. Então quem é chefe da arrecadação de impostos da economia no Brasil, hoje seria o Paulo Guedes. Então, chegando até ele, Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava. Não é qualquer lugar que ele subiu, amados, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vai caminhando aí, vai visualizando, que eu sei que você já está imaginando. Então agora, porque a cena é rápida, ele desce e já vai para casa. E aí fala, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então agora ele está recebendo Jesus em casa, ok? Porque a gente está lendo, você tem que, sua mente vai acompanhando, porque ela vai visualizando. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Como você está? Curva a sua cabeça.
Vamos orar, também ore para que o Espírito Santo ministre seu coração. A palavra de Deus, ela é rica, ela é preciosa, mas ela precisa encontrar corações ensináveis, abertos, para que o Espírito Santo possa ministrar em cada um de nós. Senhor, nós te damos liberdade nesse lugar, que noite maravilhosa e preciosa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por essa presença manifesta tão gloriosa que nós desfrutamos aqui nessa noite, e cremos que o Senhor tem grandes coisas a falar por meio da tua palavra, e nós nos expomos a ela agora, para que o Senhor de alguma maneira possa ministrar no nosso coração. E eu te peço, Senhor, que o Senhor ministre em cada coração aqui, conforme lhe apraz, conforme ao seu desejo. Ministre em cada coração, mas que nenhum saia do mesmo jeito, ó Deus, não no sentido de postura, mas no entendimento, que de fato possa ocorrer a metanoia, que de fato isso possa acontecer nessa noite, e nós nos expomos e também resistimos a tudo aquilo que vem como empecilho, que tenta muitas vezes impedir de recebermos a palavra. Nós oramos anulando agora em nome de Jesus, e levamos os nossos pensamentos cativos ao Senhor, e nós abrimos o nosso entendimento, para que essa porção liberada, possa marcar nossas vidas a partir dessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga um amém bem forte aí, para ficar atento, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gostei do que nós fizemos domingo passado, eu acho que vale para exercício, ok? Então, os irmãos já sabem, isso é técnico, é óbvio, né? Isso é só técnico, mas lembra que eu falei, eu não sei, talvez você mudou de opinião essa semana, se Jesus não ressuscitou, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio, tá bom? Mas se ele ressuscitou, você vai fazer um grande barulho nesse lugar, amém? Aí, irmãos. Aleluia, porque tem gol do Flamengo e do Corinthians que eles vibram mais, nós estamos para trás desse jeito. Se Jesus não ressuscitou, faz 1 minuto de silêncio. Mas se ele ressuscitou, você vai fazer um grande barulho, amém? Aí, glória a Deus, aleluia. É isso aí, glória a Deus, ele ressuscitou, aleluia. Então, vamos fazer vamos buscar algumas informações baseadas nessas duas experiências, e que tem muito a contribuir para as nossas vidas, porque todos os dois encontraram com Jesus, mas tiveram experiências distintas. Ainda que o jovem rico e Zaqueu, os dois eram ricos, e tiveram uma experiência de encontro com Jesus, mas essas experiências, de alguma maneira, teve impactos diferentes na vida desses dois. Falamos no domingo passado, que dos dois criminosos crucificados ao lado de Jesus, os dois também encontraram Jesus nesse momento de crucificação, e também tiveram experiências diferentes com este encontro. E que fica claro para nós, é que também havia uma multidão próximo a Jesus, a gente vê isso no livro de Lucas aqui no capítulo 19, e que essa multidão estava próximo de Jesus, mas quem entra em cena no caso aqui, é Zaqueu. Ele vive uma experiência, porque encontrou com Jesus. Eu acredito que você encontrou com Jesus, mas é possível encontrar com Jesus e não ter a sua vida transformada. Nós falamos na semana passada sobre isso, inclusive percebemos algumas características naquele criminoso ao lado de Jesus, que faz toda a diferença ao encontrar-se com Jesus. E mais uma vez, não intencional, eu estou citando dois exemplos aqui, como o jovem rico e Zaqueu, e os dois encontraram com Jesus, mas somente um teve metanoia, que é o título da mensagem, Encontros e Metanoia, se não me engano é esse título que eu coloquei. Há pessoas que encontram com Jesus e acontece metanoia, há outras pessoas que encontram com Jesus e não acontece a metanoia. E é possível alguém estar congregando e não acontecer metanoia. É possível ter 20 anos de crente e não ter metanoia, e ter muita teologia, e ter muito conhecimento, mas não ter metanoia. Porque o que é metanoia? Mudança de mentalidade. A palavra arrependimento na Bíblia é metanoia. Pouco tempo agora eu fiz uma postagem que há muita salvação e pouco arrependimento. Parece incoerente, mas a metanoia ela deve ser
algo que acontece constantemente na nossa vida. E se nós olharmos para o texto, o jovem rico encontra com Jesus, mas ele não se arrepende, não existe a metanoia. Zaqueu, por outro lado, encontra com Jesus e de alguma maneira acontece uma metanoia das mais bravas, bem goiano, porque fala de assuntos relacionados a finanças. Então, quando Jesus precisa nos falar o que nós devemos fazer com os nossos bens, é porque ainda não ocorreu a metanoia. Quando nós olhamos para o jovem rico, Jesus precisa falar para o jovem rico fazer alguma coisa. Por que Jesus falou, vai, vende tudo e dá aos pobres? Jesus estava falando isso para ele, agora daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu só quero que você entenda de maneira específica. Jesus deu uma ordem para ele, Jesus mandou ele fazer algo, ok? Foi ou não foi? Quem está comigo no texto? Vai, vende tudo e dá aos pobres. Então, houve uma ordem de Jesus para falar, mas com Zaqueu não houve, porque com Zaqueu, o encontro de Zaqueu com Jesus gerou uma metanoia nele, que ele por espontaneidade decidiu doar bens, coisas aos pobres e restituir aqueles que ele havia gerado algum tipo de prejuízo, extorquido. Então, são duas experiências distintas, porque na primeira Jesus fala o que tem que fazer, e na segunda Jesus não fala nada. Outra coisa importante que nós precisamos observar aqui também, é que, talvez vai soar como escândalo o que eu vou falar aqui, mas muito provável que os bens adquiridos pelo jovem rico, eram os meios em que ele se tornou rico, foram meios legais. Escute-me, o seu raciocínio é rápido, eu tenho certeza. O jovem rico provavelmente se tornou rico por meios legais, seja por herança, seja por um trabalho, talvez agricultura na época, eu não sei, mas ele conseguiu provavelmente por meio de um trabalho honesto. Agora, e o chefe dos publicanos? Irmãos, vamos falar aqui, você acha que o chefe dos publicanos, um cara que está tentando devolver para quem ele extorquiu, eu te pergunto, ele adquiriu sua riqueza de maneira honesta, sim ou não? É doideira isso. Olha que louco isso. O jovem rico provavelmente foi de um trabalho honesto. A Bíblia não dá muitos detalhes a respeito, mas é o que nós podemos avaliar a partir do que nós temos aqui, um contexto e assim por diante. Mas aqui, a riqueza de Zaqueu era desonesta. E o que pode significar isso? A minha imundície, você precisa ter consciência de nós éramos imundos, ok? Trapos de imundícia à justiça própria, que a Bíblia diz. Então, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então a gente consegue ver por aí o que nós éramos antes. Agora presta atenção comigo, se Jesus é capaz, quando eu creio, quando eu confesso, eu creio, declaro fé na obra de Jesus consumada, ele morreu no meu lugar, ele pagou o preço da minha morte, morreu pelos meus pecados, recebeu a punição que eu merecia, e ele então ressuscita para me dar uma nova vida, e agora eu tenho uma nova vida, essa velha vida fica para trás, e agora nasce alguém novo, limpo, puro, santo, igualzinho Jesus. Uau, muito bom, assim nós sabemos. Mas e os bens? E os bens? Eles vêm ou não vêm juntos? Se Jesus nos santificou, se Jesus nos limpou, nos purificou, você pode ter certeza que tudo aquilo que está na sua mão é santificado pelo Senhor, não pelo seu suor. É Ele que santifica. Você acha que se Ele santificar você, Ele não vai santificar os seus bens? É até incoerente isso, porque nós estamos falando da sua vida. Então, quando eu encontro Jesus, eu sou santificado, os meus bens também. O que importa é agora daqui para frente, tudo, quem estava aqui de manhã,
de Jesus é 10%, irmãos? Quanto que é de Jesus? 100%. Agora lascou mesmo. Não, agora que melhorou tudo. Porque enquanto 10% é dele, nós temos a mentalidade que 90% é nosso. E a gente faz o que quer. Mas quando você tem a clareza do princípio de mordomia, que foi o que eu falei hoje pela manhã, o mordomo, ele desfruta de tudo, mas ele administra para o seu senhor. Então tudo pertence a ele. Se a minha vida, eu entreguei a ele 100%, é um ensino, eu sei que não é fundamentado, não é muito claro na verdade, porque no Novo Testamento não há abolição do dízimo. Tem gente que fala que no Novo Testamento aboliu o dízimo. Não aboliu o dízimo. Mas então tem que dar o dízimo? Não, mas no Novo Testamento não fala também que você tem que dar o dízimo da mesma maneira que dava no Velho. Por que não? Porque o Novo Testamento deixa claro que você pertence a Ele, e que tudo é dele, porque dele, por meio dele, para ele, são só sua vida, ou são todas as coisas? Então, entender esse princípio da mordomia, é se desfrutar, saber que sua família pertence a ele, seus filhos, sua casa, tudo pertence a ele, e você é o mordomo, e o mordomo não faz como ele quer, ele faz como o seu senhor deseja. Eu falei isso hoje pela manhã, não consigo entrar em tantos detalhes, mas eu posso adiantar, porque está dentro do contexto desse texto aqui, que na verdade, esse é o prazer da vida cristã. A mordomia é o prazer da vida cristã, porque de alguma maneira, precisamos entender o seguinte, queridos, eu falei de Gênesis, Deus criou todas as coisas e colocou nas mãos do homem para ele administrar, e a falta de capacidade, ou a negligência no cuidado com essa terra, faz com que ela se torne o caos que ela está hoje. Mas no Éden, o Senhor colocou o homem ali e falou: sede fecundo, multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar sobre as aves do céu, os peixes do mar, ou seja, seja um mordomo, eu criei tudo, tudo isso aqui é criação minha, eu estou te colocando aqui para você cuidar de tudo. Chega o Bete, arruma a menina aí para a rodo, e vai desfrutar, cultiva aí, tem ali a maçã, tem ali pera, então cultive, você já pegou pronto, agora cultive, ou seja, administre. É isso que o mordomo faz, e a igreja precisa ter essa mentalidade de mordomia, porque tudo que é confiado nas nossas mãos, tudo que possuímos, pertence ao Senhor, porque é incoerente minha vida ser 100% de Deus, e 10% do que eu tenho como família, ou bens, ou dinheiro, e 10% ser dele. É muito incoerente, porque minha vida vale mais, a minha vida vale mais do que isso. Amém? Alguém está comigo aqui? Glória a Deus. Então, a gente precisa ter esse entendimento que tudo é dele, tudo mesmo, até o que você talvez tem lá que foi desonesto, mas você entregou para o Senhor, porque talvez o que você conseguiu de maneira desonesta ainda é seu, não é do Senhor. Se você é 100% dele, não consigo entender porque tudo não é 100% do Senhor ainda. É porque está tão vacinado na igreja, com dar dízimo, com pedir dinheiro para pastor, que vem profeta de fora, revela até mais que Fujioka é antiga, hein? Então assim, aí está tanta coisa de arrecadar dinheiro, que quando fala de dinheiro na igreja, pensa em extorsão, pensa em abuso, pensa em isso, e há um travamento, né? Falar sobre esse assunto. Mas deixa eu te ajudar no entendimento com relação ao jovem rico. Olha uma análise muito rápida, sem contexto, mas muito objetiva. O jovem rico se apresenta diante de Deus, no caso ali Jesus: mestre, o que tem o que? O que tem o que? Fazer. Presta atenção, ele está buscando merecimento para receber algo. E Jesus imediatamente pegou a vibe do negócio. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus falou? Para fazer, então fazer é o seguinte: você precisa cumprir os mandamentos. E ele começou falando dos mandamentos, e o cara era tão bom em fazer, como talvez o irmão do filho pródigo, que ele falou assim: tudo isso tenho praticado desde a adolescência.
Irmão, você está comigo aqui, amém? Então Jesus já sabia dele, então falou, se é por mérito, se é para você alcançar por merecimento, cumpre os mandamentos. E ele fala, não, eu estou cumprindo, estou aí, não adultero, porque não sei se era casado, mas eu honro meu pai e minha mãe, amar o próximo, demais não, de menos. Aí Jesus falou, uma coisa te falta. Jesus não falou mentiroso, mas você é mentiroso? Se alguém cumprisse todos os mandamentos, para que eu estaria fazendo aqui? É lógico isso, é porque alguém consegue se justificar, se tornar justo diante de Deus, porque cumpre o mandamento. Jesus não precisava ter vindo aí, porque ele era completo, justo, porque cumpriu os mandamentos. Então Jesus não falou nada, só falou, porque Jesus na verdade queria mostrar para ele, uma coisa te falta, vai, vende, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e me segue. Aí ele ficou triste, tocou num negócio muito complicado. No dinheiro? Não é o dinheiro, o problema dele não era dinheiro, o problema dele era doar, o problema dele era entregar, era servir através dos seus bens a alguma pessoa. Ele queria alcançar a vida eterna por meio do seu merecimento, por meio da lei. E o mais incrível é que Zaqueu não se apresenta nenhum padrão. Qual é a obediência que Zaqueu fez para merecer a salvação que Jesus fala? Hoje teve salvação nessa casa. Zaqueu nem pediu. Zaqueu não chegou diante de Jesus e falou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Zaqueu não pediu, Zaqueu apenas queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus, provavelmente uma grande multidão, e ele baixinho, o que eu faço? Está ali a figueira, mas é uma figueira brava, mas eu vou subir assim mesmo, porque eu quero ver Jesus. E ele então, é incrível que Jesus olha para ele e fala, então, fala para Maria fazer o rango que eu estou descendo. Entendeu? Ele já fala o quê? Eu vou para sua casa hoje. E Jesus vai para a casa dele, e irmãos, e aquele cara fala, olha Senhor, tipo, Senhor, olha aqui, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu decidi fazer, sabe, ele recebe sem perguntar o que ele precisava fazer, ele recebeu a salvação sem perguntar como ele poderia ser salvo, fazendo o que para ser salvo, porque ele teve um encontro com Jesus e teve metanoia, ele mudou o seu entendimento a respeito de lidar com aquilo que estava nas mãos dele. Qual foi a primeira coisa que ele teve? Eu preciso ajudar os necessitados, eu preciso ajudar alguém. Aí Jesus, caraca, bate uma selfie, posta, porque essa tem que publicar. Entendeu? Zaqueu, ele entendeu, ele teve uma experiência que marcou de tal maneira que o bolso ficou leve. Olha só, um outro aspecto que pelo que nós falamos aqui pela manhã, acho que tem tudo a ver, é que o jovem era o dono, o jovem era o proprietário, e por ser dono de muitas riquezas, quem estava de manhã entende mais, porque quem é dono é proprietário, o mordomo administra, o proprietário é o dono, o mordomo tem responsabilidades. Então nós precisamos entender que nós temos responsabilidades com 100% que foi nos confiado. Isso nós precisamos entender. Quando é que então nós sabemos que nós somos o dono ou somos apenas o mordomo? Quando eu consigo identificar na minha vida que eu estou agindo como proprietário ou estou agindo como mordomo? São várias maneiras, eu não vou dar muito exemplos com relação a isso, mas eu coloquei um específico que talvez seja propício pelo momento e também porque é importante a gente entender sobre isso. Mas uma das maneiras, queridos, é quando nós não temos dificuldade em contribuir na vida da igreja. A contribuição na vida da igreja, na verdade, ela então revela se eu estou agindo como um mordomo ou como um proprietário. Porque quando é mordomo, irmãos, eu fiquei refletindo sobre isso.
Quando eu tenho a mentalidade de mordomo, eu entendo que a igreja não é um prédio, mas a igreja é o lugar onde a igreja, na verdade, se reúne no lugar que esse aqui no caso é o prédio, e a contribuição é para que aconteça essa reunião, amém? E de alguma maneira, a igreja possa também sustentar ou ajudar o pobre, o necessitado, com obras sociais, ajudando quem está lá fora, ajudando quem está aqui dentro, em primeiro lugar, principalmente. Mas esse é o ambiente, e aqui eu falo isso por quê? Por causa da construção dessa cultura sobre contribuição. Há uma cultura muito oculta a respeito de contribuições. Você não sabe como é que funciona, na maioria das vezes, o que fazem com a contribuição que é arrecadada na vida da igreja. Eu falei com os meninos, eu estou com ideia, e eu quero até, inclusive, não é prestação de contas, mas eu tenho o maior prazer do mundo falar para os irmãos o seguinte: eu já falei que nosso gasto aqui é 3.500 em média por mês. Eu tenho o maior prazer de falar, irmãos, esse mês nós gastamos 2.000 de aluguel, gastamos R$1.000 com compra, 5.000 comprou outro som, outro data show. Não tem problema com isso. Vou pôr bem resumido, né? Bazar, no relatório normalmente vai assim: papelaria, supermercado, aluguel e tal. Trazer um gráfico. Por quê? Por que eu faço isso? Porque não tem dificuldade, irmãos, é transparente. Diante de Deus, hoje eu posso dizer que eu sou totalmente, não carrego esse peso. Eu tenho o maior prazer de mostrar para a igreja, porque o prédio aqui, de alguma maneira, eu hoje falei pela manhã, que o dinheiro seu não é seu, ele é nosso. Amém? Pastor falando nisso, irmãos, se filmar e sair nas redes sociais, Itaberaí, então já era. Tem língua aqui maior que saia. Então, presta atenção. Por que o dinheiro seu é nosso? Porque isso é vida cristã, em primeiro lugar, óbvio. Mas é porque é o seguinte: eu só estou nesse lugar com conforto um pouco limitado, mas é o que nós temos condições, porque você, de alguma maneira, você contribui, ok? Tem ar-condicionado, tem louvor, eu estou pregando, tem esses trem aqui, tudo, porque você contribui. Então o seu dinheiro não é seu, o seu dinheiro é por isso Jesus ensinou, na oração que ele ensinou, não existe lugar para eu, nunca, porque vida cristã e vida egoísta não pode ser chamada de vida cristã. Não existe vida cristã eu, irmãos. Nem no hebraico, a conjugação verbal, a primeira pessoa não é eu, lá começa pela primeira pessoa do plural, nós. Eu amo isso, mas eu não vou falar sobre isso. Então, é importante isso. Quando dói você compartilhar aquilo que está nas suas mãos, é porque é seu. Quando dói, quando você vai compartilhar, é seu. Uma das maneiras, então, através de contribuições na vida da igreja, como diz minha oferta, é uma maneira de tirarmos de nossas mãos e reconhecermos quem verdadeiramente é dono do que temos em nossas mãos. Falei de manhã e repito, para que você entenda o princípio da mordomia, é simples. Você vai morrer e não vai levar nada. Nada de bens. Nada. No máximo um paletó, que é mais barato para a terra engolir. Não levamos. Por que não levamos? Porque não é meu, não é nosso. É nosso, eu falei agora, né? Não é meu, é nosso. Você morre, nós desfruta. Eu morro, você continua desfrutando. Porque não é nosso, irmãos, é só a gente cair a ficha. Mas estamos apropriando das coisas de tal maneira, de bens, de coisas. A vida, acho que a humanidade nunca foi tão egoísta, tão hipócrita, como nos dias de hoje. Nunca, irmãos. Nunca se viu tantas crianças jogadas. Coisa mais valiosa dessa terra, jogadas, joga em lixo, aborta como se estivesse matando um frango.
Publiquei recentemente, são 55 milhões de abortos por ano no mundo. E eu entendo que o Covid matou 2 milhões. E que o mundo está se movimentando para acabar com o Covid. Por que o mundo não se movimenta para salvar 55 milhões de crianças? Você nem sabe talvez desses dados, mas você sabe do coronavírus. Porque existe uma mídia marxista que apoia o aborto. E essas informações não são colocadas, mas eu peguei no G1 em 2017. E não foi ninguém que postou, eu fui atrás e pesquisei. É uma geração totalmente voltada para o seu Deus, que é seu ventre, irmãos. Quando eu falo aqui nós, não é só um momento, é a coisa mais séria. O caos que existe na humanidade surgiu depois do Éden, porque antes da queda, não existia eu, irmãos, só existia nós. Depois da queda, eu. Em Cristo Jesus, não é vida do eu, agora o eu morre e o nós nasce. Que nem Deus é eu, Pai, Filho e Mãe, Espírito Santo, que gera. Entende? Isso é vida cristã, isso é igreja. Igreja não é muitos tijolos, areias de um lado, é nós, edificados, para construir, para ser casa de Deus. Muitos materiais não pode ser habitação de Deus. Para ser habitação de Deus, os materiais precisam estar edificados um ao outro, e aí se torna a habitação de Deus. Precisamos mudar o nosso entendimento a respeito dessas coisas, e de que nós não somos o dono. Essa é a palavra que traz um bálsamo. Eu não sou o dono. Irmãos, vamos falar sério, a gente precisa de esperar o dono falar que tem que comprar comida para a casa dele? Será que a gente tem que orar, pedir para o dono, será que você quer comida para sua casa? E se eu pudesse parafrasear aqui, eu não quero falar que o prédio é casa de Deus, porque a casa de Deus somos nós, e edificados, então lembra disso também, porque não é toda igreja que é casa de Deus não. Depois nós podemos falar sobre isso, mas entenda o que eu estou falando. Como que, irmãos, é por isso que eu falei, o André até perguntou por que eu não falei de dízimo e oferta, porque um dia eu não quero falar de dízimo e oferta mais, irmãos. Porque não tem que pedir para Deus, será que a gente tem que orar para Deus, se é ou não para contribuir na vida da igreja? Eu acho que quando o filho se torna maduro, ele já tem consciência de responsabilidade. O problema é que muitas das vezes ainda é nosso, é meu. O melhor lugar para cuidar de pessoas, irmãos, é na vida da igreja. Porque igrejas são pessoas. E nós temos medo de não prosperarmos, se contribuirmos, muitas das vezes. Mas eu fiquei pensando, rapaz, num ambiente legalista, onde tem devorador, rambo, triturador, tem tudo lá para detonar o cara. Num ambiente legalista, que ele é obrigado a dar dízimo, que ele é obrigado... Misericórdia, irmãos. Eu ouvi tantas histórias que eu até desconfio, tem hora de fechar a porta e falar, ninguém sai se não doar pelo menos R$5. Misericórdia, irmãos, aqui em Itaberaí. Está lá, irmãos, prédio próprio, lindo, não, esses irmãos que são legalistas, é meu irmão mesmo, mas são legalistas, e eles têm tudo, por quê? Porque tem que dar, meu irmão, você tem que dar, e aqui não tem que dar, irmão, não dessa maneira, se não quiser dar também não precisa não vai mudar em nada, assim, vai mudar em alguns aspectos, nós vamos voltar para a garagem, voz e violão, mas o reino de Deus não está em prédio. Nem em som. A igreja primitiva não tinha isso, irmãos. Mas eu acho que isso é importante, porque conseguimos reunir mais pessoas, ter visibilidade, atrair mais pessoas e poder compartilhar da palavra, e levar as pessoas a ter experiências que nós temos tido. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por que lá, num ambiente legalista, onde o cara é pressionado, ele é obrigado a dar, e ele prospera, por que aqui não?
Por que não prosperamos? Não tem como. Escuta, vou repetir. Irmãos, não tem como. Tem ímpio que investe nas coisas do reino. Ímpio, o cara nem acredita muito em Deus, mas ele vai lá e faz uma doação, ele compra um trem, ele vai outro, ele faz um negócio lá, ele leva outro negócio. Eu conheci um que dava dízimo, mas nunca ia na igreja, era um pé de cana. Por quê? Porque ele sabe, é de Deus, moço. Ele não tem nada a ver com tanto escândalo aí de pastor ladrão, aquela coisa. Ele sabe o seguinte: eu estou entregando para Deus. Quando eu coloco lá, aí o mordomo, que é o responsável por administrar o dinheiro que é colocado no gasofilácio, se vira, porque eu dei para o Senhor. Está entendendo, irmão? Aí o cara desfruta, prospera, é abençoado. Se eu posso pegar nos irmãos aqui da Hebron mesmo, você podia até achar que eu estava falando que era troca, merecimento. Os irmãos que contribuem, que são fiéis, contribuindo todos os meses, o que os irmãos estão desfrutando? Parece troca, não é troca, é princípio. Porque você está cuidando da coisa que Jesus mais ama, gente. Bom, toda contribuição aqui, os irmãos aí estão aí, sabe, é revestida aqui, em você. Pessoas, tentar te dar um pouco mais de conforto, para que você possa se sentir bem, até para trazer um convidado, e as pessoas serem impactadas como você tem sido. Não tem como não prosperar e investir no reino. Os dois aqui tiveram respostas diferentes, com relação a cuidar de pessoas. Você conseguiu perceber isso? Vai, vende tudo e dá aos pobres, e me segue. Zaqueu, vou vender, vou pegar e vou dar tudo, vou dar meus bens para os pobres. Entendeu aqui que a situação é a mesma? O grupo aqui é gente, está falando de pessoas, mas um rico foi embora triste, e o outro nem pediu nada para ele, ele se dispôs de uma maneira maravilhosa, ajudar os mais necessitados. É porque, de alguma maneira, nós não conseguimos perceber, mas o maior investimento que pode haver nessa terra é investir em pessoas. Eu preciso falar porque é um gancho aqui, eu já estou encerrando. O Rafael, durante o louvor, falando sobre ser uma bênção, né? E eu percebi, irmãos, um clique rápido, que na verdade, não existe, esse celular, ele não é uma bênção. Escuta, calma aí. Esse celular não é uma benção. Imagina, você ganhar um carro, você ganhou uma benção. Não, você não ganhou uma benção. Não existe nenhuma benção que vem do céu, num balãozinho daqueles, e cai na sua área da sua casa. Por trás de toda bênção, tem uma pessoa, tem alguém. Porque na verdade a bênção não é o objeto, é uma pessoa. Entendeu, irmãos? Quando o Rafael estava falando do Espírito Santo, caraca, eu fiquei pirando ali, falei, cara, é muito de Deus isso. Precisamos ver que pessoas é o melhor investimento que nós fazemos. Isso é um princípio divino. Muitas das vezes nossa dificuldade demonstra que nós ainda vemos talvez o ambiente da igreja como a igreja sendo do pastor, ou a igreja sendo só um lugar onde pessoas frequentam. Não é, querido, igreja é gente. E, para concluir, quando Jesus fala com Zaqueu, e diz para ele, no final do versículo, porque este homem também é filho de Abraão. Você pode ficar meio assim, mas eu te explico, claro. Abraão é o pai da... Pronto, então você já pegou o negócio. Quando Jesus então fala ser filho de Abraão, é porque ele creu. Agora a fé de Abraão, grava isso aqui, porque eu acho que eu nunca falei isso aqui na Hebron. A fé de Abraão é uma fé que ele é justificado diante de Deus, mas também justificado diante dos homens. Presta atenção, quando Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, é o que a Bíblia diz. Então, Abraão se tornou justo porque creu, certo? Quando Abraão pega Isaque
e vai matar Isaac, ele está justificado diante de Deus. Mas quando Abraão vai matar Isaac lá no monte, a Bíblia diz em Hebreus que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac do pó, da cinza. Presta atenção, ele já era justo diante de Deus. Problema com Deus está resolvido. Mas agora aqui, presta atenção, a nossa fé ela tem que ser vertical e também horizontal. Agora, Abraão estava externalizando a fé dele. É o seguinte, ele era justificado diante de Deus, mas quando ele ia matar e que Deus parou ele, Abraão se tornou justificado também diante dos homens, porque a fé dele não era só de palavra, era também por obras. Você tem coragem de matar seu filho? A Bíblia diz que Abraão ia matar, mas ele matava só porque ele tinha fé o bastante para crer que Deus ia trazer ele da cinza. Ou seja, falar que tem fé com Deus é uma coisa, mas para as pessoas, irmãos, aí dá BO, aí é diferente. Por que eu estou falando isso? Estou falando de Zaqueu. Zaqueu acaba de crer, sem ninguém falar nada, e automaticamente ele revela as obras. Ele mostra que a fé dele não é só crer em Jesus e falar que é da igreja e frequentar a igreja. Não, não, não. Ele expressa a fé dele. Ele mostra que a fé dele é viva. Não é uma fé só de palavras. Ao ponto, e nós estamos falando de um ponto delicado em alguns lugares e para o ser humano, porque é dinheiro, e não é pouco dinheiro, cara. Eu nem quis calcular, porque é muito dinheiro. Ele vai doar para os pobres e restituir 4 vezes quem ele causou prejuízo. Eu imagino que ele causou prejuízo nos 10. Sabe, queridos, ser justificado diante de Deus e dos homens é fundamental, é vertical e horizontal. E muitas das vezes nós somos bons de palavras, temos um bom discurso e um bom argumento, isso é inegável no nosso meio, mas o que solidifica a nossa fé é o que fazemos. Não adianta ter boa aparência, ser bem localizado, boa palavra sobre tantos assuntos, e nem mesmo valorizarmos de onde temos recebido tudo isso. Falamos tanto de amor, mas não amamos muitas das vezes nem mesmo a nossa igreja local, por causa que os fatos revelam qualquer informação. Fatos são obras. Se nós olharmos para Zaqueu, ele não prometeu não, irmãos. Zaqueu não prometeu, agora eu sou crente da igreja de Jesus dos últimos dias, e agora eu vou fazer caridade. Não. Se você voltar um pouquinho no texto, fiz questão porque eu anotei, ele fala, olha, Senhor, daqui uns dias eu vou ajudar os pobres. Olha, Senhor, estou dando, olha o tempo aqui do verbo, querido, não é eu vou dar, estou dando a metade dos meus bens para os pobres. Presta atenção, a chave aqui, irmão, você leu comigo? Não, não leu não, porque é a continuação do texto lá do jovem rico, lá onde Jesus vai falar que é mais fácil um camelo passar, ele fala isso também lá, porque o rico não vai dar o reino, o rico não vai dar o reino, e você fica, poxa, rico não vai dar o reino, e eu fiquei pensando, rico vai dar o reino, irmãos, rico, deixa eu te contar uma coisa aqui, porque eu já fui rico, estou brincando, sou rico, já fui, que negócio é esse? Presta atenção, rico, na grande maioria só é rico, porque faz conta, irmão, ele calcula tudinho, isso aqui para cá, isso aqui para cá, aí é o seguinte, o cara vai calcular o quanto ele tem, porque ele é rico, certo? Por que o jovem rico foi embora? Ah, irmãos, um cálculo rápido, ele tinha na mente, nossa, meus bens é 200 milhões, Jesus está doido, cálculo, rico é rico porque ele calcula, ele faz investimento, ele entendeu? Agora ele vai calcular o dízimo dele, de 10 mil, qual que é o dízimo? 1.000, R$1.000 investido dá tanto, R$1.000 eu compro isso aqui, dá uma geladeira, dá um negócio, ah, irmão, eu tenho comigo aqui, é entendimento meu, que eu acho que Zaqueu foi lá e já deu logo para os pobres, porque senão eu fosse fazer conta, ele não ia dar não, mas, caraca, não Jesus, eu dou tanto, isso aqui tá bom, irmãos, Ananias e Safira, irmãos, por favor, eu não estou falando isso aqui do nada não, Ananias e Safira fez o quê? Nossa, não é dinheiro demais, vixe, não, a igreja está fluindo, toma, vamos fazer o seguinte, nós chegamos lá e
Foi morto. Deu ruim. O negócio ficou feio para lá deles, irmãos. Morreu na entrada do prédio do culto. E o culto continuou, até a esposa vir morrer também. Eu acho que o culto continuou. Que é o mais louco lá de Atos 5. 5? É. É loucura, irmãos. O cara morre, vai enterrar e continua o louvor. Só tu és santo. Aí a mulher chega, e você também, puf, vai lá e enterra lá. Só tu és santo. Imagina esse culto, irmãos. Eu não saía nunca. Só quando os apóstolos fossem embora eu ia. Você está louco? Está entendendo? É muito, precisamos ter cuidado com isso. Zaqueu não somente prometeu, ele pôs a mão na massa. Se ele para e começa a fazer as contas, ele desistia. Quero dizer para você que não é só falar, é agir. Pode dedilhar para mim, Raquel, por favor, para parecer que está acabando. Então, tem tantas coisas que nós poderíamos estar vivendo, mas nós desistimos, irmãos. Tanto projeto na sua vida, que você já projetou, que você calculou, que você poderia estar desfrutando, hoje não está, porque desistiu. Nós damos ouvidos a outras vozes, e no final das contas, a gente está pensando na gente. O ego entra em cena, irmãos, ou a vida egoísta entra em cena. A gente tem medo. Eu fiz uma live com o Rafael quinta-feira, falando disso. O medo, a timidez, tem impedido pessoas de desfrutar e de abençoar outros, porque a gente tem um padrão de perfeccionismo, muito amor e carinho, mas faz muita merda. Se a gente tem vergonha de fazer merda, irmão, faz merda até virar adubo, põe a cara. Sabe por quê? Nem que seja para você romper com essa preservação da sua imagem, para parecer que é bom. Por que a gente não quer falar em público? Por que a gente não quer aparecer? Porque a gente quer sustentar uma imagem. No fundo, irmãos. Quem fala com você aqui, eu falei na segunda-feira, uma pessoa que tremia para conversar com as pessoas, que já foi achado que era um boiola porque não chamou a menina para dançar numa festa, e ela ficou, com perdão da palavra, comendo com os olhos. Aí eu fui lá, eu criei coragem, 2 horas da manhã, chamei ela para dançar. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu estou indo embora, só vou dançar porque foi você que me chamou para dançar, mas eu já estava achando que você era boiola. Ela falou isso no meu ouvido, irmãos. Mulher miserável essa. Era Deus me guardando para a Andréia. Que louca é essa? O que é isso, menina? Que é macho? Falei o quê? Já estava tremendo mais que tudo. Aconteceu muita coisa. Primeira vez que eu peguei o microfone, tremeu assim, irmãos. Cantei a música do Leonardo. Era a música Não Aprendi a Dizer Adeus. Quem é da minha época sabe. E eu comecei a... Não tenho nada pra... E o El do meu lado. Miserável. Em vez de você me ajudar... Pior ainda, o Elton e o Elvis na escola era dupla sertaneja aí. Leonardo, nessa época, o Elton e o Elvis também é sertanejo. Vai lá cantar. E eu fui, irmãos, tremendo, entrei assim, desesperado. Merda, eu tenho muita merda para contar, para virar adubo. Amém, irmãos? Nossa, tá gravando aí, corta lá. Tem tantas coisas que nós podemos desfrutar, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa, uma revelação que o Espírito Santo falou comigo ontem. Nós damos ouvido a outras vozes e nós pensamos em nós, nos desconfortos. E deixa eu te dizer uma coisa, palavra de Deus para sua vida nessa noite. A nossa fraqueza não nos diminui. Não fique com vergonha ter fraqueza. Pelo contrário, as nossas fraquezas, elas aumentam as nossas chances de depender de Deus, porque se você não se vê fraco,
você vai querer ser Deus, porque Deus não é fraco. Então quando você enxerga uma fraqueza, é ótimo, porque agora você pode chegar diante de Deus. As nossas fraquezas não nos reprovam, querido. Na verdade ela revela a coisa mais poderosa do universo que eu acredito. Eu preciso de Jesus, porque quem não é fraco se tornou Deus. A gente tem vergonha de expor fraqueza. Viemos de um ambiente de igreja onde todo final do ano eu ia lá na reunião, e a hora que ia apresentar os relatórios, eu ficava louco. Sou miserável. Eu comecei no interior lá, tinha 6 membros, agora eu estou com 630. Um ano. Eu pensou pecador demais. O outro vem lá. Gente, eu não sei falar direito não, mas eu fui enviado lá para o interior. Comecei lá, eu e mais 5 irmãos, e nós estamos chegando agora a 250 para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu falei, o que é isso? Misericórdia, Senhor. Algum pastor ora comigo e expulsa, que é demônio demais, não pode. Porque era a promoção, era o relatório de quem foi bem sucedido. Parece que não tinha problema, todo mundo era bom demais, só a gente que era ruim. Mas o Senhor, graças a Deus, nos livrou desse ambiente. Acabamos, infelizmente, descobrindo tanta coisa ruim, irmãos, que hoje temos clareza que o Senhor permitiu com que nós saíssemos desse lugar para nos preservar, porque o Senhor conhece o nosso coração. Os 2 personagens são bem sucedidos financeiramente. A questão aqui é o que nós vamos fazer depois desse encontro. Vai haver metanoia ou não? Qual a mentalidade que nós vamos continuar tendo? De mordomo ou de proprietário? Nós vamos querer fazer por merecer, ou vamos fazer porque nós fomos constrangidos por tamanho amor? Por que você faz? O povo nem te reconhece, o povo te humilha, fofoca, fala mal de você. Por que você faz? Porque não tem nada a ver com eles, tem a ver com quem eu sou, tem a ver com o amor que eu sinto. Eu não amo quem merece, eu só amo. Não sei fazer outra coisa, eu vou amar. Mas nem eu entendo às vezes, mas é doideira isso. Isso é evangelho. Isso é encontrar com Ele e ser impactado. E nenhuma riqueza dessa terra possui maior valor do que uma experiência com Ele. Não mesmo, irmãos. Vamos ficar em pé. Só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei se tu és o ar que eu respiro? Tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor e ensina-me a ouvir o teu coração. Aleluia. Estou aqui fazendo um convite para você nessa noite. Vem comigo. Vem comigo para deixar um marco nessa cidade. Que daqui 50 anos vão falar de nós. E vão falar daquela igreja que ajudou tanta gente. E vai falar daquela igreja que cuidava tão bem das pessoas. Não é que ela vai estar desaparecida daqui 50 anos não, mas é porque vão contar a história do surgimento da Hebron em Itaberaí. Vão falar, rapaz, eu sei, aquele povo daqui, quando começou, eu lembro, eu já ouvi falar que era uma igreja onde as pessoas se sentiam bem, eram muito bem acolhidas.
ajudou tantas pessoas, cuidava bem delas. Ela impactou toda essa cidade e região, porque ela se doava. Ela cuidou de crianças como se as crianças fossem discípulos. Cara, ela tinha um louvor, era o melhor louvor da cidade. Tinha o povo mais acolhedor de Itaberaí. Que as meninas, quando dançavam, as pessoas começavam a chorar. Que tinha um ambiente tão alegre e tão confortável, que não tinha outra maneira de descrever, a não ser que a Hebron era um lugar de um povo, que era uma família do céu na terra. Que ao olhar para aquele povo, não tinha como alguém negar, realmente, quando você olha para aquelas pessoas, elas se parecem com Jesus. Eu sei, claro, generosidade, contribuições, é um passo importante para a gente começar tudo isso. A pergunta que eu faço é: quem vem comigo? Porque esse é meu sonho. Eu não vim para cá pensando em fazer carreira. Eu vim para cá para dar minha vida por pessoas. E aqui muitos, talvez a grande maioria, conhece quando nós começamos numa garaginha. Mais improvável. Eu tenho o Hebron como talvez o mais improvável dessa cidade, irmãos. Mais improvável. Eu sou o improvável. Estou te falando aqui. Era quase tido como boiola lá. Dançava em cima de trio elétrico e tinha vergonha de chamar alguém para dançar. Aonde o Senhor foi me colocar? Tem alguma coisa que impactou meu coração, que vale mais do que qualquer coisa. Eu ponho minha família nisso. Eu ponho os meus filhos nisso. Eu tirei dinheiro da boca deles para servir. Por quê? Porque não sei. Porque é isso que me faz bem. Porque é isso que me faz sentir realizado. Porque é isso que me faz sentir satisfeito. Não estou aqui em cima porque eu me acho melhor do que alguém. Muito pelo contrário, convivo com todos vocês aqui. Todos vocês me conhecem. Porque eu acredito que isso é a igreja, irmãos. Eu não quero status. Eu não quero aqui ser conhecido como Bambambam, como pastor, blá blá blá. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu sou só mais um. Mas que Deus confiou algo na minha mão, que é Hebron Itaberaí. Ele confiou nas minhas mãos para poder administrar. Vamos? Aleluia! Vamos, irmãos. Vamos fazer diferença na nossa casa, no casamento, na família, no trabalho. Vamos mostrar Jesus, irmãos. Vamos descer as placas denominacionais de religiosidade e vamos apresentar Jesus de uma maneira simples de viver. Conviver uma vida normal, suprida, preenchida, satisfeita, não porque tem muito, mas porque encontrou a vida quando encontrou Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Jesus, transforma-nos, como foi cantado aqui, para que possamos ouvir a Tua voz. Que as experiências de encontros com o Senhor possam produzir efeitos na nossa maneira de viver. Que possamos nos parecer cada vez mais com o Senhor, não por imposições, não por regras, mas porque essa é a nossa natureza, daqueles que nasceram de novo, livres, 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 livres de si mesmo. Deixa o Espírito Santo ministrar por um instante. Aonde eu irei, Senhor? Só você e Ele, deixa Ele falar com pois você. só Tu tens as palavras de vida eterna. Oh, Jesus. Onde me esconderei, se Tu és o ar que Meu eu Deus. respiro? Meu Deus. Tua presença
Esse é o nosso desejo. Nos expomos, nossas fragilidades, vulnerabilidades, nos expomos diante do Senhor para que o Senhor possa transformar. Senhor, eu declaro sobre cada um dos meus irmãos nesse lugar, nessa noite. Eu declaro, Senhor, o povo chamado pelo Senhor para expressar o Senhor nessa cidade. Um povo que é livre, mas que expressa essa liberdade através da maturidade, que tem clareza, que tem visão, que tem sonhos que foram colocados pelo Senhor em cada coração. Faz isso, para que o Senhor seja conhecido através de nós, mas conhecido com experiências, que pessoas sejam impactadas, tenham suas vidas transformadas, porque são tantas histórias aqui, e tantas outras, que vão ser contadas, porque tiveram com uma experiência com o Senhor nesse lugar, através de cada um de nós. Eu oro para que o Senhor possa, oh Deus, trazer provisão, trazer recursos, trazer prosperidade, para que nós possamos ser generosos para com o Senhor, e transbordar sobre pessoas, e sermos sim um lugar onde as pessoas se sintam amadas e acolhidas, não porque nós falamos isso, mas porque nós vivemos essa realidade. Que sejamos sim um ambiente de família, através da prática, do cuidado, não porque queremos invadir, de maneira alguma, Senhor, de maneira alguma, muito pelo contrário, que nós possamos estar com os nossos braços sempre abertos, acolhedores, para todos aqueles que necessitarem. Eu quero declarar essa verdade sobre os meus irmãos. Eles são totalmente preenchidos e satisfeitos, como aconteceu com Zaqueu, que Zaqueu teve a disposição de entregar os seus bens, porque teve uma experiência com o Senhor, que supriu ele de tal maneira, que nem os bens se tornaram mais importantes. Eu quero declarar sobre cada irmão nesse lugar: não há falta, não há falta, não há falta nas emoções, não há falta na família, não há falta, oh Deus, nas finanças, não há falta, porque o Senhor é o nosso suprimento. Ao encontrarmos o Senhor, nós encontramos a fonte de satisfação, de prazer, de alegria, de sustento, é o Senhor. Eu declaro isso sobre os meus irmãos: um povo cheio, um povo satisfeito, um povo alegre, um povo próspero, um povo saudável, um povo abençoador, um povo generoso, um povo grato, um povo que ama servir o Senhor. Assim eu declaro sobre os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Você pode aplaudir bem forte. Você pode aplaudir o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Sua semana seja espetacular. Você desfrute da presença dEle. Se você quiser conversar, se quiser oração, quiser vir à frente, se quer entregar sua vida para Jesus, se você deseja renovar os seus votos de aliança com Ele, você pode me procurar, que tenho o maior prazer de falar com você. Conta conosco, estamos juntos, estamos aqui para servir uns aos outros. É nóis, glória a Deus. Você é precioso, você é único. Aleluia.